A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Fórmula 1. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 241, na semana pré-GP do Brasil Interlagos. Então, neste bloco número 2, nós tiramos aí para conversar um pouquinho sobre histórias de Interlagos, dicas para você que vai a Interlagos. Vamos te convidar novamente, nós já fizemos um convite lá na abertura, mas você que vai entrar em contato com a gente e também comentar algumas coisas que surgiram aí nessa semana, depois do México, e responder algumas perguntas, algumas considerações que nos foram enviadas pelo e-mail, Bárbara Franzin, como a do Jailson Fernandes, que disse o seguinte: sobre o último programa referente ao GP do México, segue algumas considerações. Batida de Vettel em Hamilton. Também não concordo que o Vettel tenha agido de propósito, mas ao vivo a primeira coisa que me veio foi FDP, que é um programa de família, Jailson, vou colocar só como FDP. Bateu de propósito, mas depois analisando mais friamente as imagens e a situação, concluí que foi acidente, culpa do Vettel, mas acidente. Mercedes e a busca do vice para o Bottas. O que vale um vice-campeonato de pilotos? O próprio piloto se interessa por esse título? Vocês acham que a Mercedes realmente vai priorizar isso? Ou seria apenas uma forma de dar uma moral ao Bottas, tentando fazer com que o finlandês volte a ser mais competitivo, Bárbara Franzin? Para mim, assim, claramente, eu acredito que não é nem pelo Bottas. Eu acho que é pelo fato da equipe Mercedes querer ganhar tudo. Então, falar que ganhou campeonato de pilotos com Hamilton, o vice com Bottas e o campeonato de construtores. Então, eu acredito que eles não estão fazendo isso pensando tanto no Bottas, mas pensando como equipe, que é o que eles já deixam claro aí há um certo tempo. E também a gente sabe que o Bottas tem essa função dentro da equipe, mas realmente, quando o Jailson cita, né, tentando fazer com que o finlandês volte a ser mais competitivo, na primeira metade do campeonato ele estava indo, né, bem, assim, surpreendeu, conseguiu vitória, e depois, realmente nessa segunda fase, deu uma baixada, assim, nossa, absurda, que você se pergunta, né, onde que foi parar aquele piloto, o que aconteceu, tá muito diferente, tá enfrentando aí certas dificuldades, mas eu não sei também se ele consegue chegar nesse vice, né? Então temos aí 2 corridas pra gente acompanhar, mas também essa outra pergunta que ele cita, o que vale, ó? Pro piloto mesmo, eu acho que não muita coisa, deve ter uma premiação, enfim, mas vale mais pra equipe do que pro Bottas, com certeza. É mais questão de... Eu não sei se moral seria a palavra, porque tá certo que 2014, 2015 e 2016 é claro que eles foram campeões e vice entre os pilotos. Ponto 1, já que tem a possibilidade, por que não brigar? O estranho não seria eles brigarem, né? O estranho seria eles não brigarem. Poxa, olha, ainda tem a opção de buscar o vice. Significa alguma coisa? Não, ninguém tá ligando pra isso, mas talvez pro Bottas signifique alguma coisa, talvez pra equipe manter a marca de sempre campeão e vice-campeão, como foi desde 2014, quando eles começaram a dominar, vale a pena, é um hit a mais, uma porrada a mais, um toque a mais na Ferrari, perder também a segunda colocação, então assim, é mais uma questão, não sei se psicológica é a maneira de colocar, mas não tem grande representatividade, mas já que você tá disputando, já que dá pra você correr atrás, ok, você corre atrás. É basicamente, eu acho que é basicamente isso, mas eu duvido muito que o Hamilton vá abdicar, e acho que seria um absurdo se o Hamilton abdicasse de uma vitória ou uma segunda colocação que seja, para o Bottas garantir, sabe, uma vice-colocação. Eu digo que é algo que a equipe vai buscar porque, primeiro eles já falaram, né, agora já não tem mais o que analisar, eles já afirmaram isso publicamente, mas até em vários outros campeonatos nós já vimos pilotos darem espaço, correrem para que o segundo piloto da equipe também seja vice-campeão. O Rosa também, né, acompanhamos o Superbike há 2 anos atrás, um piloto, John Tarria,
para quem acompanha, chegou a abrir mão de uma vitória para deixar o companheiro de equipe dele, o Tom Sykes, conseguir a vice-colocação no campeonato. Não acho que isso vai acontecer na Fórmula 1, mas, enfim, é o tipo de coisa que eu acho que faz parte do padrão da equipe, não só da Mercedes, mas de equipes em geral. É basicamente isso, mas não acho que adiciona muita coisa pra gente como telespectador, não. E não adiciona e fica até uma questão chata, né? Aquela da falta de disputa, competitividade na pista. Se você tem carros com desempenhos iguais e que estão à frente, e porventura um campeonato que estaria aberto, você tem uma possibilidade de um confronto direto. Se caso esses carros forem o da Mercedes e o Hamilton, e aí tem o ponto, né? É o Hamilton que tem que abrir mão, não é o Bottas, não, sabe, não tem o que fazer esse ano, não teve e não tem o que fazer nessa parte final, porque mostrou a diferença real que tem entre eles. A princípio o Bottas não foi o Rosberg da vez e parece que nem vai ser. Mas pode se perder. Uma ou a segunda corrida em Abu Dhabi também pode se perder em emoção, porque um piloto simplesmente vai lá e pode passar, e não acontece nada e tudo mais, ou pior ainda, não passa e aí no final o Hamilton dá aquela de benevolente, como a gente falou de Ayrton Senna, né, nessa edição. Vamos lembrar que o Senna também já abriu mão de vitória no passado e assim, pareceu legal, né, não foi legal. Exatamente. E seguindo no e-mail do Jailson Fernandes, ele fala: Alonso versus Hamilton. Foi magnífica a disputa. O título já era do Hamilton, mas com certeza essa briga deu valor à conquista. E o melhor, não se viu falar em punição ou crítica à atitude de um piloto ou outro. Simplesmente uma disputa por posição, brigada, mais justa, como sempre tem que ser. Ferrari 2018, Diogo Gomes. Vocês acham, como eu, que a Ferrari ano que vem estará sob muita pressão para ganhar o campeonato? Ou nada além do que sempre é na escuderia italiana todo ano? A Ferrari tá com pressão desde 2008, né? Desde o dia seguinte, 2007, quando eles ganharam o último campeonato. Não acho que vai mudar muita coisa. Você para pensar que 2014 foi um ano horrível, ao ponto de eles não ganharem sequer uma corrida. Isso eles tinham Alonso e Raikkonen como dupla. Não ganharam sequer uma corrida. Eu tenho dúvidas até se conseguiram pódios, para ser bem honesto com você. Eles vão para 2015 com a estreia do Vettel, tem aquela... Não brigou por título, é claro, mas teve vitória. Lá no início do ano já teve vitória. Segunda etapa do ano na Malásia. A Malásia naquele ano ainda era lá no início do calendário. E aí, enfim, tiveram esperanças. Depois em Singapura, mais no decorrer do ano, conseguem pole, conseguem uma vitória bem dominante, inclusive. A gente já explicou, né, nas últimas semanas como a Mercedes já há um bom tempo não rende em Singapura. Então, eles tiveram uma elevação, sabe, do nível. E aí, em 2016, voltaram para mais um ano em que eles não venceram uma corrida sequer, né? No ano passado foram 2 vitórias da Red Bull, uma de cada piloto, uma do Verstappen e uma de Ricardo, e o resto foi só Mercedes. Então, eles vêm nos últimos 3 anos, foram 2 anos sem sequer uma vitória e um ano com 2 vitórias, se não me engano, foi 2015. Então, assim, esses altos e baixos da Ferrari aí, pressão só cresce cada vez mais. Eu acho que o grupo que eles têm esse ano é positivo. Eu digo desde de chefe de equipe e tudo mais. Claro que é uma coisa que você, para analisar, precisaria estar lá dentro, mas o que a gente consegue estudar de fora parece ser um grupo bom, sabe? Conseguiram fazer esse carro, é um belo carro, um avanço com relação aos últimos carros, conseguiram usar bem essa questão da mudança de regulamento. O ano que vem o regulamento muda pouquíssima coisa, então ele já tem uma base muito forte para brigar, sabe? Então, assim, não é iniciar uma coisa nova ou ir atrás de algo mais de início mesmo, seria um erro enorme agora. É dar uma continuação a esse trabalho e tentar evoluir. Então não acho que pressão a mais, não. Eu acho que a Ferrari está numa posição melhor do que teve nos últimos anos, por ter um trabalho já muito bom e poder ir avançando em cima desse trabalho. Mas pressão, você pode dizer que a cada ano vai crescer, mas eu acredito que pressão na Ferrari a qualquer momento vai ser enorme. Sempre vai ter, né? Pressão na Ferrari sempre vai existir por
tudo aquilo que ela representa e tal para o automobilismo. E fora que é o seguinte, sempre que tem aí é um outro ponto que eu vou pegar e trazer para essa discussão, mas sempre que tem aquela famosa questão da Ferrari falar que não vai participar mais de um campeonato porque não concorda com mudanças nas regras e tudo mais, isso já tem virado até piada de quantas e tantas vezes a gente já viu a Ferrari ameaçar sair da Fórmula 1, ela só tem só gera uma antipatia para algumas pessoas que depois vira até um próprio tiro no pé do tipo, então, vocês não vão focar naquilo que importa, que é o esporte, que é vencer, vão ficar se preocupando com coisas fora, tudo. Não é, e assim, esporte como automobilismo, que não é um esporte tão simples quanto os demais, envolve uma série de coisas no extra-pista, inclusive de projetos, de tecnologia e tudo mais, que é completamente diferente, né? Acabam sendo levados por uma questão pueril, mas pela própria Ferrari, que cria esse tipo de distanciamento vez ou outra do foco que deveria ser de disputar o título. Mas é o tipo de coisa que eu não assim, é negativo sem dúvida, mas já começa a não afetar, né? Até como você falou, já começa a virar piada porque o pessoal costuma, é igual, sei lá, fã ou jogador de futebol reclamar que, sei lá, o time não tá bem porque o árbitro prejudicou. É a coisa mais comum, você sabe o que vai acontecer. Pode ganhar de 10-0 vai ter reclamação. É a Ferrari não concordar com alguma decisão administrativa, ou nesse caso até um esboço de decisão, né? Porque a decisão com relação de motores nem foi tomada, assinada de fato, e fazer esse tipo de ameaça. Então, assim, é difícil até. É claro que essa ameaça ela pode ser um pouco diferente das outras, assim, 1% de chance, porque é um novo presidente com relação ao que era anteriormente, e a Fórmula 1 agora tem novos donos, né? Mas nem era dono da expressão que eu queria usar, novos capitães, né? Com relação ao anterior, nosso querido Bernie. Então, assim, isso pode adicionar alguma coisa a mais aí, mas eu não acho que tem que se parar para sentar e discutir muito sobre isso. E outra coisa, se a Fórmula 1 ela realmente quer seguir esse programa que ela está tentando, ou pelo menos eu estou interpretando, talvez eu esteja interpretando demais, mas pelo menos que eu estou interpretando que ela quer seguir, de ser realmente a mãe do tipo, olha, aqui está estabelecida, essas são as regras, quer vir comigo, você está comigo? Ok, está comigo. Você não está comigo? Então sai, sabe? É coisa do gênero. Para a Fórmula 1 ela ter problemas, ter malefícios, para a Ferrari estar na categoria, a Ferrari só fica se tiver isso e aquilo. Mas isso é malefício para a categoria. Mas não podemos perder a Ferrari. Se é para ter esse tipo de coisa, eu prefiro não ter a Ferrari. Isso tem uma importância assim, gigantesca. Primeiro eu acho que eles não vão sair, mas, enfim. Mas mesmo que tivesse essa posição de escolha, tem uma escolha gigantesca de marketing. É só ver qualquer bancada de qualquer pista, gente. A quantidade de fã de vermelho é algo absurdo. Mas a categoria tem que pensar no todo dela. A categoria não para de pensar em montadoras, ou em isso, ou em aquilo. Tem que pensar no bem dela, sabe? Você tá comigo, vem. Você não tá comigo, paciência. Foi assim que muitas montadoras saíram, sei lá em 2009, ou antes de 2009, né? Não, perdão, em 2009, de fato, BMW, Toyota, etc. E como outras vieram também, e outras pensam em vir em 2021, a categoria não pode ficar refém desse pessoal, sabe? Tem que saber lidar com tudo isso. Então, a Ferrari, pelo nome, ganha uma importância extrema, mas eu não acho que é algo que mereça tanta, sabe, atenção, meu Deus, a Ferrari ameaçou, vamos ficar em cima e... Não, paciência. Ô, Raposo, eu acho que até esse momento é legal pra gente chamar um novo ouvinte, um ouvinte antigo que mandou comentário pra gente a respeito da Ferrari, né? Com certeza, tava esperando pra ver se Bárbara Franzin queria adentrar também no assunto Ferrari, saída da Ferrari, etc e tal. Mas nosso ouvinte antigo seria o nosso querido Marcelo Cesarino, que o senhor está querendo citar? Ou não? Não, mas tem um outro, mais pra baixo, rapaz, vai mais pra baixo. Vamos mais pra baixo. Leia aí, por favor, Thiago Santa Rosa, faça as honras das casas. PJ Fava, bom dia.
Gostaria de parabenizar o podcast por seus 10 anos. Já acompanho vocês há mais de uns 2 anos, mas nunca escrevi. Espero escrever sempre para mantermos os debates no programa. Gostaria de saber o que vocês acham da ameaça da Ferrari deixar a Fórmula 1 por não querer uma NASCAR global, como se referem. Palavras de Sérgio Marchione, entre aspas. Há algumas coisas com as quais eu necessariamente não concordo. Uma delas é o fato de que um trem de força padronizado não será um dos fatores a distinguir os participantes. Eu não toleraria isso para o futuro. Aí tem a opinião dele aqui. Eu particularmente não discordo do pensamento do Marchione, pois essa padronização de peças do motor só faz com que as montadoras percam suas identidades e DNA da equipe, que pode prejudicar também a atualização de motores, entre outros aspectos, já que não se pode mudar essas peças para melhor ganho de performance. Essa é minha opinião sobre esse assunto, falou PJ Fava, ou PJ Fava. A gente já tem o Leandro JF, agora tem o PJ Fava. Que bom que ele voltou a escrever, ou melhor, que escreveu pela primeira vez. Obrigado. Eu discordo, a minha opinião é bem contrária da sua, pra ser bem honesto, mas é legal ouvir sua opinião. Escreva mais. Com certeza. Quanto mais e-mails e e-mails de novos ouvintes, melhor. A gente fica bem contente. Obrigado pelos parabéns. E essa questão da Ferrari é realmente algo muito complicado. Ela tem um poder, um peso muito grande, que talvez eu acho que isso passa um pouco fora da mente da gente aqui. A gente de repente não consegue entender o peso que tem a Ferrari. Tanto é que Bernie Eccleston, né, que é um cara que a gente sabe não brinca com dinheiro, pagava a Ferrari uma cota por fora e tudo mais. Então, Paga. Então, assim, imagino a importância. Para dobrarem o velho e tirar dinheiro dele, não era qualquer um que conseguia e ele fazia isso. Então, acho que uma ameaça da Ferrari de sair é algo muito sério. A gente pode até, como fã da categoria, falar que saia e tal, mas as coisas não são simples. Quem gerencia tudo ali deve ficar realmente com o cabelo bem em pé com essa ameaça da saída da Ferrari, porque o peso deles é bem considerável. Você pincelou um pouquinho, Raposo, mas a minha pergunta é justamente essa. E se Ferrari realmente sai da Fórmula 1? Vocês acham que é o fim do mundo? Um baque é grande, né? Um baque é gigantesco, mas fim do mundo não. Eu acho que ninguém é insubstituível, Bárbara Franzin. Vai ter uma crise e tal, algumas pessoas de repente podem não quero mais, não vou assistir, pra mim acabou a Fórmula 1 e tal, mas aí eu acho que ela se renova automaticamente com o tempo e logo ganha força novamente e logo volta a ser uma categoria forte, com uma boa aceitação de todos. Mas se o cara assiste Fórmula 1 porque ele quer ver Ferrari, não tô dizendo não torcer, mas por exemplo, a Ferrari saiu, então eu não quero mais assistir Fórmula 1 porque não tem Ferrari. É bom perder esse tipo de fã, é o tipo de perca que é positiva, eu diria, até no final das contas. É engraçado, né? Porque esse tipo de colocação, como eu falei agorinha mesmo, né? Causa tanto rebuliço, de uma certa maneira, piadas, mas o assunto é realmente sério, porque a história da Fórmula 1 tá ligada com a Ferrari. Mas eu tô com os meus companheiros, ninguém é insubstituível. Há uma perda muito grande, sem sombra de dúvida, mas a Fórmula 1, e isso eu já falei recentemente, é maior que qualquer equipe. Não existe equipe maior que a marca ou que a história da Fórmula 1. Né? Exatamente. Você vê o próprio Schumacher, que foi o maior piloto que a categoria já teve, quando voltou foi foi mais um, sabe? O tempo passou de certa maneira para ele quando ele voltou e assim, ele não foi nem sombra daquilo e todo mundo achava que não, ia ser de novo em um determinado momento. Não, o Schumacher vem para mostrar que ainda e passa, o tempo passa para todo mundo. E a Ferrari, o meu medo é que eles estão com uma inclinação
até por conta do comentário ter sido feito nesse sentido, né, de falar que estão contra o discurso de modernidade proposto para a Fórmula 1, não sei nem se é moderno ou não é o ponto principal, mas o principal é, a Ferrari está indo contra um novo jeito que a Fórmula 1 propõe o seu esporte, que ela engatinha a mostrar para o público em geral, que é algo diferente daquilo que se estatizou ao longo dos anos, que era a Fórmula 1 das grandes e poderosas equipes que mantinham seu status quo ao longo do tempo. Isso, a princípio, é o que está sendo mudado, é o que está sendo acabado. Se ela for para esse caminho de crítica, ela vai, e a tendência é dela ficar sozinha. E aí, ficando sozinha, a Fórmula 1 vai passar por cima dela. Essa é a mesma Ferrari que pouco tempo atrás era completamente contra motores V6 turbo com esse monte de bateria de recuperação de energia aí. Porque falou que isso não era Fórmula 1, porque Fórmula 1 não é isso, e agora eles brigam para que isso continue. Então, enfim, que quer entender Ferrari, meu querido, é uma situação um pouco um tanto complicada e eu não acho que vão sair, mas no fundo, se sair é substituível. Não é algo simples, pelo amor de Deus. É algo muito pesado, muito sério, mas é algo substituível. Se você parar para pensar, sei lá, 7 anos atrás não existia Mercedes com uma equipe para a Fórmula 1. Tinha motor, barará, tudo isso, é verdade, mas tinha. Há uma década e meia atrás, a Ferrari era a equipe que... Meu Deus, quando é que a Ferrari vai parar de ganhar? A Ferrari está há 10 anos sem ganhar um título, né? O último título de construtores da McLaren, por exemplo, tem mais de 2 décadas. O título de pilotos foi em 2008, com o Hamilton novinho ainda. Então, sabe, as coisas mudam. Eu acho que até hoje, de novo, em termos de marketing e tudo mais, não. Mas em termos, por exemplo, de grid, que é algo que eu acho que a gente fala pouco, mas que é algo extremamente importante. Em termos de grid, uma saída da Red Bull hoje pesa mais que a saída da Ferrari. Primeiro que nós já citamos aqui várias vezes com relação à quantidade, né? De fato, tem 4 carros, isso aí já foi batido várias vezes aqui. Mas todo o entorno da Red Bull, ele pesa muito, sabe? Até a chegada de jovens pilotos para a Fórmula 1, tudo isso pesa muito. Então, você perder uma Ferrari ou perder uma Red Bull hoje em história, em marketing, em público que vai pro arquibancada, talvez não seja a mesma coisa, não seja a mesma importância uma com a outra. Mas em termos factíveis, talvez a saída da Red Bull até pese mais, eu diria. Então, enfim, acho que a gente já até gastou tempo demais falando da Ferrari. Mas eu queria falar, ainda no e-mail desse nosso último ouvinte, eu queria falar da parte que ele fala sobre padronização, né? Que eu falei que era contra a ideia dele, não falei nada. Existe aquela velha ideia, né, bora, se padronizar muito, as montadoras vão perder suas características. Se você parar a partir desse princípio, nenhuma montadora participaria de nenhum campeonato, a não ser a Fórmula 1, né? Porque a Fórmula 1 é o único campeonato que todo ano tem lá um regulamento, entre aspas, livre, que você vai lá e cria seu carro, de novo, entre aspas, do zero. Todas as outras categorias, seja, sei lá, Mundial de Rally, seja Mundial de Endurance, seja DTM, o que seja, existe uma base, a DTM, cada ano que passa, inclusive, padroniza mais e mais, e você tem lá Audi, BMW e Mercedes, que são 3 marcas, assim, das mais cabeçaduras possíveis, e que, sabe, estão nesse regulamento, e nem por isso elas perdem, nem por isso você vê, sei lá, a BMW vencendo a corrida e você fala, caramba, parabéns à BMW, ou não, menos parabéns à BMW porque metade do carro é padronizado, então eles não têm créditos. Não, eu acho que não. A padronização tende a baixar custos e tende a tirar certas complicações. Por exemplo, freio na Fórmula 1. Freio na Fórmula 1 é um negócio que se gasta um absurdo e que não precisa se gastar um absurdo, porque é quase que tudo igual, sabe? Não precisa gastar tudo Só isso. não coloque o freio da Haas, pelo amor de Deus. Da Haas, não. É mais um problema do carro em si, né? Porque eles já usaram 4 tipos diferentes de fornecedores e nenhum deles serve como serve em vários outros carros do mesmo grid. Mas, por exemplo, a Fórmula 1 gasta com freios, eu não vou lembrar o número exato porque eu li isso, sei lá, 1 ano atrás. Mas a Fórmula 1 gasta com freio, poxa, sei lá, 7 vezes mais do que o DTM gasta. Até 1 ano atrás era 6 vezes mais, até acho que tem aumentado com esses carros.
Ou com o WC 3, 4 vezes mais que o WC gasta. É um negócio assim. Ah, é a Fórmula 1, eu sei, mas por que a Fórmula 1 significa que você tem que pegar dinheiro, tocar fogo e jogar? Não, sabe? Certas padronizações eu não vejo o menor problema. Eu não acho que, porque, sei lá, a Ferrari usa, não sei, deve ser Brembo, porque é italiana também. E a Mercedes usa Carbon Industry, não sei, ou alguma outra, pronto. Porque a Mercedes aí é essa Carbon Industry, ela ganha Ferrari, ela ganha vantagem em cima da Ferrari que usa Brembo. Não, sabe, não precisa gastar milhões em cima disso. Faz uma padronização em cima de itens desse tipo e vai. Caixa de câmbio, será que tem uma diferença toda assim de caixa de câmbio de uma para outra? Não tem, cara. Não tem. Então, por que você, inclusive, por exemplo, McLaren vende o conjunto, inclusive caixa de câmbio, para a própria Force India, a Ferrari com a Haas também. Então, essa padronização ela já existe na realidade, gente. Ela já existe, aquela é cara. Dá para criar uma padronização um pouco mais barata e expandir isso para outras equipes, não só para a Haas que pega o material pronto da Ferrari, ou a McLaren, a Force India que compra o material pronto da McLaren, que no caso agora, na realidade, se não me engano, é da Mercedes, né, por causa da parceria deles. Então, assim, padronização não é um problema, não é um bicho de cabeça. Quando fala em padronização, alguém acha que a Ferrari vai fazer 3 carros, vai dar um pro Vettel, um pro Raikkonen, e vai pegar um terceiro e dá para, sei lá, pro Verlaine. No fundo, eu até gostaria, porque é um tipo de serviço que é usado na MotoGP e que funciona muito bem, certo que são categorias distantes, não dá para comparar uma com a outra. Mas já se provou até em outras categorias que pode funcionar, então até serviria de objetivo. Mas para o fã mais típico não chorar, não precisa padronizar o carro, não é isso. Não vai pegar o carro e colocar igual. É padronizar peças específicas, de maneira a diminuir. A Fórmula 1 hoje tem diferença até de, sei lá, de estrutura para segurar o pneu. Esse tipo de coisa é muito absurda. Você não precisa disso. Duto de freio. Tem coisas muito específicas que não precisa ficar gastando em cima disso, que a Fórmula 1 gasta milhões em cima de cada uma dessas pecinhas. Então, poxa, deixa cada um fazer sua aerodinâmica. Eu até sou a favor de padronização de motores, pra ser bem honesto, mas eu sei que vou levar pedrada. Então, ok, não precisa padronizar motores, mas padronizar outras partes específicas. Deixa desenvolver motor, deixa desenvolver aerodinâmica e solta aí algumas outras partes específicas, câmbio, certa parte de direção, padroniza isso. A Ferrari não vai ganhar um campeonato porque a barra de direção dela é x,5 melhor que a barra da Mercedes. Não é aí que ganha o campeonato. Com certeza, senhor Diogo Gomes. Concordo muito com o que vocês falaram também. Vamos ver essa cena desses próximos capítulos. Eu acredito que, com relação à ameaça da Ferrari, eu acho que as coisas ainda serão colocadas panos quentes, como sempre aconteceu. Eu acho que vamos ver se essa regra dos motores também, quantas alterações terão até lá, né? 2021 ainda é muito tempo, sabe? As coisas na Fórmula 1, quantas vezes a gente já viu regras nascerem e nunca serem colocadas em práticas porque alterações foram feitas no decorrer do tempo. Então a gente fica, vamos ver o que vai acontecer até 2021. Marcelo Cesarino também nos escreveu e disse o seguinte sobre a aposentadoria do Massa. Bom, não muda muito no que eu disse no ano passado. Uma carreira interessante, mas que não deve ser hipervalorizada. Acho que 2017 para o Massa foi de bolso cheio, mas pouco agregou na sua carreira. Ou melhor, dentro da pista era melhor esquecer. Mas tirando o Verlaine, acho que escolhas pífias da Williams, Kubica com o braço remendado, que maldade. De resto que nunca fez nada na Fórmula 1. Acabaram tornando o fim de carreira do Massa melancólico. Considerações do programa passado. Alguém quer falar essa questão do Massa? Antes de eu passar para as considerações do Cesarino? Achei que você ia me chamar para falar disso, pô. Te poupar. Inclusive, não, né, então, só avisando, Bárbara, que nós estaremos aí presentes em alguns eventos pré-Fórmula 1 em São Paulo. E a gente vai tentar trazer alguns áudios para o programa da semana que vem, algumas coisas que a gente capturar. A Bárbara vai em alguns, eu vou em alguns. A gente vai pegar nosso celularzinho lá, pôr o gravador, tentar capturar a maior quantidade de áudios possível. Depois a gente faz uma seleção aí do que, sei lá, o que valeu a pena. Lembrando que serão áudios pré-corrida, né? O programa vai ser um pós-corrida, de repente algumas coisas vão parecer meio sem sentido e tal, mas a gente tenta levar esse material para vocês. Um desses eventos, né, que adiantando o que a gente já tem até agora, Bárbara, mesmo que de repente a gente está adiantando e pode não acontecer, pode acontecer algum problema e tal, mas o que temos até agora é e eu estarei num café da manhã com o Felipe Massa na quarta-feira e logo após uma coletiva com o Carlos Sainz, uma coletiva oferecida pela Estrela Galícia. Quem sabe ele serve uma cervejinha bem gelada. Tá certo que vai ser às 10 da manhã, mas
Tamo aí, né? Guerreiro é guerreiro. E Bárbara Pode Franzin. ganhar, tomar mais tarde, né? Por que não? E Bárbara Franzin estará na quarta-feira também numa coletiva com o Lewis Hamilton. Isso é o que a gente tem até então, mas vamos tentar aí ficar de olho, né, nas agendas, ver se a gente descola mais algumas coisas para participar, pegar os áudios, todos os áudios possíveis, fazer uma edição bem legal para a semana que vem e trazer para vocês. E eu creio que essa questão, a aposentadoria do Massa Cesarino será bem tratada neste café. Se for aberto a perguntas, se não for só lá, chegar lá, falar do patrocinador e tudo mais e ir embora. Considerações do Cesarino do programa passado. Acho que me expressei mal quando eu disse que o Lorenzo tinha errado de propósito na Malásia, mas ele disse que não viu a ordem da equipe e que a ordem passou. Mas ele disse que não ouviu a ordem de equipe, que a ordem passou. E não Acho que a equipe passou. Ele não passou, viu a né? ordem que a equipe passou. E não atacou o Dovi depois de ultrapassado. Por quê? Por quê, Rosa? Você que gosta desse assunto? Eu não sei. Eu acho que não atacou porque não conseguiu. Não conseguia, não tinha moto e tal. E o Dovi tava com mais moto, tava com mais ritmo, tava com mais momento naquele momento. Olha que lindo, estava com mais momento naquele momento. A gente chegou até a comentar, eu acho, rapidamente. Ele até confirmou depois da prova. Ele chegou no momento ali que ele ficou assim, cara, se eu for pra cima, eu vou arriscar muito a cair aqui. Então eu vou perder esse resultado e ainda posso tirar o meu companheiro. Ele não falou isso literalmente, mas eu interpretei tipo assim, cara, eu não vou ser o cara que eu vou tentar passar o Dovizioso faltando 2 voltas pra acabar. Vou errar, vai cair nós dois e o Marcos é campeão, por minha culpa, sabe? Enfim, é basicamente isso. Ele até tentou alguma coisa, mas aqui eu não atrás. E aí ficou na segunda colocação. Enfim, que julguem aí se ele tá errado, mas foi basicamente a decisão dele e ele acabou assumindo isso depois da corrida. De novo, não com essas palavras que eu falei, mas acabou assumindo, tipo, ok, eu não vou perseguir o cara, deixa ele. E ele nem sei se ele conseguiria, né, pra ser bem honesto. Porque quando ele tem o erro ali, o Dovizioso vinha engolindo ele em termos de tempo volta a volta. Seguindo nas considerações do Cesarino, pergunta para o Campos. Ai, como o Campos é amado nesse programa. Se eu tivesse 10% do amor que todos os ouvintes dedicam ao Fábio Campos, eu seria um homem muito feliz, Bárbara Franzin. Se os 4 membros tivessem, né, Bárbara? Pelo Né? menos se somasse os 4 e tivesse na soma dos 4 10% do amor que tem pelo Fábio Campos, a gente seria mais feliz. Exatamente. E parece que o Campos tem uma certa empatia com eles, né? Porque toda semana, é isso mesmo, pessoal. Toda semana vocês perguntando pra ele. E ele simplesmente hoje chegou e falou, não vou participar do programa aí, ó. Manda pergunta pra ele. Não julgue, sem saber por quê. E olha só. Fica Ferrari. Olha só como começa a pergunta do Cesarino para o Campos. Abre aspas. O mestre elogiou muito a Dorna sobre o trabalho da moto. Isso. Agora eu me senti mais mal ainda. Se é que mais mal tá certo, mas é baixado. Exatamente. Pior. Mas vamos lá, né? O mestre, vulgo Fábio Campos, elogiou muito a Dorna sobre o trabalho da MotoGP. Realmente a MotoGP é o grande evento do esporte a motor no mundo. Mas a Superbike, que também é da Dorna, vive uma péssima fase. Vive uma péssima fase, Diogo Gomes? Quem disse isso? Sem competitividade, arquibancada vazia e uma turma de pilotos fraca. E é isso, Thiago Santa Rosa? Nossa, que campeonato é esse aí? Que esse eu não vejo. Aliás, um campeonato será que ele tá falando do brasileiro de Superbike? Não sei, eu só sei que assim, um campeonato mesmo que assim, tem tem o Eric, tem Granado, tem Alex o Barros. Alex Barros e companhia, Cachorrão e galera Pois lá. é, mas eu fico pensando, um campeonato que tem pistas exclusivas e algumas até novas para o cenário mundial, como Tailândia, vai ter San Juan, né, na Argentina, ano que vem, se tudo der certo. Ano que vem o Bernot volta. Pois é, Bernot tá aí voltando, que ela tem, eu vou errar a conta, porque eu sempre erro, acho que são 8 fabricantes diferentes, 8, tudo bem. Tem um tricampeão, é um campeonato, é uma competição que está tendo um domínio. É a primeira vez na história
em 30 anos de competição que um piloto é tricampeão. Em quantas categorias você vê domínios, tricampeonatos, tetras, pentas, enfim, em sequência? Então, Cesarino, assim, não é. Tá bem longe de ser ruim, de ser fraco, de ser pilotos medianos. Tem muitos pilotos ali que têm potencial, sim, para ir para categorias da MotoGP, vamos dizer assim, tanto Moto2 quanto da MotoGP, mas não tem espaço para todo mundo. E que bom que tem a Superbike, que é um conceito diferente, né, Diogo? De prova e tudo mais, que agrega, eu acho que isso que é importante, tem que ser deixado claro, agrega ao cenário do motociclismo mundial. Você tem as protótipos da MotoGP e você tem vamos dizer, a produção de fábrica, no caso da Superbike. Exatamente, perfeito. Eu até concordo com ele no ponto de concordo, mas tem uma ressalva com ele no ponto de torcida, porque tivemos algumas corridas que realmente a torcida deu uma escapada, por exemplo, Portugal. Eles voltaram esse ano para Portugal, Portimão, se não me engano, e o número de torcedores realmente foi abaixo. Isso é verdade. Eu nunca vi aquele circuito Algarve cheio. Esse eu também é um não, outro ponto. É verdade, mas tiveram alguns pontos assim, eu concordo até, assim, essa ressalva que ele fez é verdadeira. Mas enfim, você vai ver eles correndo, sei lá, no próprio Lausitzing ou em Assen, pelo amor de Deus, explodindo de gente. Então assim, Tailândia, eles vão correr, Tailândia não enche, porque, poxa, Tailândia, mas sabe, eu não acho que. Eu não acho que é a milésima maravilha, mas eu também não acho que tá tão mal assim no campeonato, não. E o Jonathan Rea, cara, é sentar e aplaudir o que o cara faz. Tem que aproveitar que, assim, a história pura sendo feita aqui na nossa frente. E eu acho. Mas vamos ver o que o mestre vai responder, se é que ele respondeu alguma coisa. Eu acho que ele acompanha, ele né? nem sabe o que é isso aqui, então. Eu ia falar isso. E é o mestre, ele é o mestre. Lembrando que no meio dos anos 90, quando o Michael Durham ganhava tudo na MotoGP, a Superbike ameaçou o império da MotoGP. Hoje parece fim de festa. Nossa, os anos do Michael Durham na MotoGP, ele esquece de Wayne Hayden, ele esquece de vários outros pilotos que não eram do nível desses caras, mas que estavam ali no grid também. Pô, Cesarino, hoje você tirou o dia, hein? Não, e tem que ter esse feito uma consideração para não. A gente tá passando que a gente tá batendo aqui no Cesarino. Eu tô batendo no Cesarino, não, brincadeira. Não, eu não. Tem que ser feito uma consideração, porque, por exemplo, ele fala sobre Dorna com relação a Superbike com relação a Dorna. A Dorna, ela não é dona da Superbike desde quando o Dorna estava na MotoGP, né? A Dorna é dona da Superbike há 5 anos agora, um período nesse nível. Então, assim, quem assistiu o campeonato antes e depois vê claramente um boost gigantesco, sabe? Um avanço gigantesco da categoria. Em público, em montadoras, todo o envolvimento, aumentar o nível mesmo, desde coisas básicas até do tipo promoção da corrida, que é algo extremamente importante, mas acaba sendo básico, desde o iníciozinho tem que ser feito, e é um dos pontos mais importantes, até a corrida em si, tá certo que você tem uma porrada de montadores, e tá certo que a Kawasaki domina, mas já, por exemplo, pro ano que vem, eles já fizeram uma porrada de mudanças com relação a balanceamento de motos e tudo mais, e falaram, olha, não gostamos disso, não gostamos daquilo, e, bom, obrigado, paciência, quer ficar, fica, não quer, paciência. E ninguém vai sair, todo mundo vai ficar, porque é um lugar para vender moto que, cara, o que a Kawasaki pega de mídia da Superbike é um negócio que você não sabe, não tem como mensurar. A Ducati, mesmo com sucesso na MotoGP, investe tufo de dinheiro lá, e não é à toa. A Honda tá na MotoGP e tá na Superbike também, investindo um monte. À toa, não é à toa. A Yamaha saiu e voltou há 2 anos atrás, 1 ano atrás, também não é à toa, né? Então, assim, Aprilia, MV Augusta, Fábio, vou citando aqui, das grandes, talvez só a KTM não esteja na Superbike hoje, mas eu não concordo muito com a visão dele, mas assim, lembrando que essa amostragem que ele fala com relação à Dorna é recente, né? Talvez a comparação dele seja Superbike com MotoGP, e aí é injusto fazer, claro, mas quem via a Superbike antes da Dorna e depois da Dorna, aí focando especificamente na pergunta dele, né, com relação a essa organização, a Dorna, o avanço que eles deram no campeonato
é de se destacar, tem que aplaudir o trabalho dos caras. Concordo em gênero, número e grau. O fato de separar a corrida em dias foi um ganho, aí várias outras coisas e tal. E não discordo de você, querido Diogo Gomes. Vamos ver se o mestre vai ouvir o programa. Mestre Gomes, por gentileza. O mestre Gomes, ele vai ouvir o programa depois e se vai responder alguma coisa para Marcelo Cesarino. Bárbara Franzin. Oi. Quem vai em Interlagos pela primeira vez? Quais são as precauções que devem tomar? O que pode levar? O que não pode levar? Etc e tal, por favor, dê o seu testemunho de uma pessoa que vai para mais um ano de Interlagos, vários anos. Bom, quem vai para Interlagos pela primeira vez tem que tomar cuidado com vocês. Brincadeira. Mas tem sempre várias novidades, tem coisas que acabam mudando ao longo dos anos e outras se mantêm. Inclusive, eu acabei de, digamos assim, não é ressuscitar, mas atualizar um post que a gente tem no Velocidade, que foi escrito pela querida Gisele Raposo, com todas essas informações de pode entrar com isso, pode entrar com aquilo, e eu fiz algumas atualizações porque já faz um tempinho e ainda bem que as coisas acabaram mudando. Então, mas tem sempre aquelas dicas básicas de sempre, que é, primeiro, em relação a trânsito. Então, assim, o autódromo é um lugar muito grande. Então, deem uma olhada em qual setor vocês vão ficar, que caminho que vocês vão fazer. Dá para ir para lá de carro, mas tem que parar nos bolsões de estacionamento, ou você chega bem cedo para conseguir uma vaga legal. Tem algumas pessoas que acabam alugando as garagens perto de alguns setores do autódromo, então pode ser uma boa saída também. Ônibus tem os expressos, né, que levam... Só fazendo uma pausa nesse ponto, né? Os preços são aqueles exorbitantes bem salgados. De eventos assim e tal. Eu diria que menos dos grandes eventos, igual shows assim, pelo que eu vi, tava mais caros. Mas pelo que eu me recordo, a gente tem uma amizade com o cara lá onde eu já deixo há quase 10 anos com o mesmo cara e tudo mais. Acho que ele cobra 50, mas é de 50 a 100 reais que vocês vão pagar aí a diária nas garagens. Que para alguns pode ser exorbitante, para alguns pode ser o preço normal, mas é por aí que gira o mercado das garagens e volta do circuito. E não tem outra opção. Para quem for de carro, sinto muito, não tem um estacionamento oficial e tal. Não se pode parar nas ruas, porque é tudo interditado e tal, para melhoria do trânsito. Se você for de carro até Interlagos, você vai ter que parar numa dessas garagens. Não tem outra opção. Ponto final. Não quero pagar isso? Então você deixa seu carro bem longe de Interlagos e vai de trem. Aí talvez você vai ter uma opção menos salgada no bolso. Se você mora perto de um metrô, então é melhor ainda. Você deixa o carro na sua própria casa e vai direto de metrô. Agora se você vai de outra cidade e tal, sei lá, cidades vizinhas e tudo, e tem que ir de carro, você vai ter que arrumar realmente um lugar próximo de um metrô, alguma coisa assim, e seguir de trem até lá pra conseguir. O trem linha amarela, né, Bárbara Franzin? Se não, linha amarela é o metrô, da linha amarela que chega até o trem. Linha amarela é o metrô. Se eu não me engano, é a linha Esmeralda que vai lá para Interlagos, né? Aí você troca e desce a uns entre 5 e 10 minutos de caminhada do setor G. Então isso que é importante, né? Onde que é o seu setor? Se for no setor A, se você for pro A, você vai andar uma hora. Caramba. Você vai andar uma hora. Sim, vai andar bastante, porque realmente, gente, autódromo é um lugar muito grande. Então tem que ver direitinho onde você vai ficar para ver o que compensa. Às vezes compensa pegar um Uber que te deixa ali na avenida principal, ou compensa também você pegar um desses ônibus que a prefeitura coloca a um preço não tão salgado, né, um pouco mais acessível, que sai do shopping SP Marketing, da rodoviária do Jabaquara. Tem alguns pontos que esses ônibus acabam saindo, pode ser uma opção interessante também. Ou, né, Thiago Raposo, pode virar à noite na fila? Vocês ainda fazem isso em Interlagos? Sim, sem necessidade alguma. Sem necessidade alguma. Mas a gente faz porque a galera se encontra lá anualmente e tal. É isso que eu ia perguntar, cara. Não tem necessidade disso? Não, calma. Sadomasoquismo maluco é esse? Não, Diogo. Obrigada, Diogo. Eu concordo. Eu vou até aproveitar. A gente não fez esse exercício na hora da corrida clássica. Mas você olha aquela arquibancada, setor G, nos anos 90, início dos anos 2000, aquilo
efervescia, era uma lotação. E as pessoas ali tinham que chegar realmente muito cedo para pegar o melhor lugar. Não tinha outro jeito. Era, assim, briga mesmo de, sabe, se você não Quase no ficar... foice, né? Não, eu fui, o meu primeiro ano é 2004, em 2004 fazia sentido. Se você não fizesse isso, você ia ficar muito mal. Eu acho que isso foi até 2008, viu, pra falar a verdade pra Que- vocês. O quando- Massa matou tudo. Isso que você quer Ai, dizer. que horror! Não, e ainda tem uma outra coisa, o Thiago Raposo pode confirmar pra mim, as arquibancadas eram muito maiores, a estrutura Sim, que eles diminuíram. montavam lá era gigantesca, hoje em dia é metade do que era no início dos anos 90. Pra Não é fingir por- que tá cheio, né? E não é por questão de segurança, é por questão de demanda. Não, mas o meu primeiro GP foi em 2005 e eu cheguei, era umas 4 horas da manhã, se eu não me engano, e já tinha uma bela de uma fila ali, eu não virei à noite, mas tinha uma fila assim considerável já para entrar. Então, naquela época, realmente, a corrida 2 da tarde, você tinha que chegar muito cedo para conseguir um lugar bacana. E aí vem uma outra dica, né? Que até tem no site oficial da Fórmula 1 que está escrito. Os ingressos são numerados? Sim, os ingressos são numerados, mas não quer dizer que as pessoas vão respeitar essa Respeitar. numeração. Não, mas Então, eles aqui não no Brasil respeitam. é assim. Eles não respeitam. Então, ninguém respeita. Eles Ou que eu tô seja, falando é a organização. Porque A pra organização você não- fazer Mas, GPs, então vamos lá. No site deles, no site do GP Brasil, tá aqui assim, Informamos que os assentos são demarcados com o número correspondente. A numeração está localizada no verso. A ocupação do assento com numeração diferente daquela pode ensejar a adoção das medidas cabíveis pelas autoridades competentes. Então, mas o ponto que eu quero chegar, Bárbara, assim, que quando você faz lugares com numeração, ao se comprar o ingresso, você dá a opção do comprador de onde ele quer sentar. Aparece um mapa com a numeração, o cara vai lá com o mouse e clica, eu quero número tal e número tal. O que não acontece. O que pode acontecer às vezes, de um casal comprar o ingresso e vier separado. Um tá com o número 100 e o outro tá com o número 1715. Aí ninguém Não, respeita Posso falar uma coisa? Diga. Indianápolis não teve nada de escolher onde eu ia ficar e todo mundo respeita onde senta. Em Homestead tinha a opção. A mulher me abria lá pra NASCAR e todo mundo respeitava, pelo menos no domingo. Me avisaram que no sábado e na sexta-feira de Turkey e Nationwide na época, que era liberado, porque como era vazio e tal, mas no domingo... É isso que eu ia dizer. Sim, é a mesma Espaço, coisa na tal. Indy, mas no domingo até o que eu fiz, né? Comprei os 3 ingressos todos juntos, porque eu sabia que a numeração ia ser contínua. Mas eu não vi nada assim, escolha o seu assento. Eu ia Mas tentar será que se pegar o comprar mais pelo alto site, será que se possível. comprar pelo site não tem opção? Foi pelo site. Eu comprei tudo online. Aparece só a opção do local, do setor que você quer. Se você vai Exatamente. sentar em cima ou embaixo, é na sorte. Porque o que eles fazem? Eles dão preferência para quem já foi na corrida do ano anterior, então eles vão descendo, vão de cima para baixo. Então quem compra primeiro tem os melhores lugares, quem vai comprando depois vai descendo. E assim, você pode andar, passear, voltar 5 minutos e tá ali. Então é realmente outra cultura também. Mas claro que para funcionar aqui no Brasil teria que realmente ter alguém conferindo ali, o seu lugar é aqui, você vai sentar neste lugar certinho, ou escolher realmente antes, né? Mas assim, então tá escrito no site, tá isso, mas a gente deixa a dica aqui, né? Se você quer ficar lá em cima, num lugar bacana e tal, combine com a galera do café e chegue, não tão cedo, mas chega cedo, vai. Não, chega cedo, porque não tem como Madrugada. ficar reservando muito não. Você consegue se segurar ali por, sei lá, 15, 20, 30 minutos. Mais do que isso é impossível. O Rosa tá de prova. Vai começando a aglomeração e não dá pra segurar Viu, muito. Fábio Campos? Sim, né? Por favor, Fábio Campos, não atrase. E também tem a questão de filmagem, né? Assim, dá para entrar com câmera, dá para entrar com celular. Diz no site também que não é permitido fazer nada para uso profissional, divulgação, uso comercial, porque a gente sabe que a Fórmula 1 tá atrelada aí, né, a FOM e tem todos os direitos de gravações para eles, mas acaba colocando um outro nome no seu arquivo, ou guarda de lembrança, não precisa publicar, né? Que dá para
pra assim, fazer muitas coisas legais lá no autódromo. E se você filmar arquibancada com um pedacinho da pista, não tem problema também. Nunca vi nenhum vídeo ser banido por conta disso. E uma outra questão aqui, ó, se é possível entrar com bandeira, caixa de isopor, alimentos, bebidas ou outros objetos, né? Caixa de isopor não rola, não pode. Eles fazem uma revista, mas assim, né? Dependendo, você consegue entrar com uma ou outra coisa ali, mas a gente não quer ninguém entrando com arma, pelo amor de Deus, né? Que mais? As bebidas, né? Eles deixam entrar agora com bebida? Não. Alcoólica não, né? Nada. Nada Não. que seja garrafa, nada, né? Não, eles na verdade não deixam entrar com nada, né? Na revista prévia, se você tiver com água ou qualquer coisa comprada fora do autódromo, tem que adquirir, você tem que jogar fora, né? E adquirir dentro. Eles falam que alimentos dá pra entrar. Então, você não vai levar aquela sua marmitona, né? Bolacha e salgadinhos entra. Você tomar uma cervejinha de esquenta, tem que tomar fora, nos entornos, tipo de bom. Ou lá dentro, pagando R$10 a lata. E aliás, informação importante, né? Esse ano eles vão ter um sistema de pagamento que não requer dinheiro, né? Você carrega um cartão pré-pago, um cartão que vale para o final de semana todo, e aí, em vez de dar o dinheiro e ter que esperar a fichinha e depois ir no caixa, é direto, vai lá e já faz a troca e desconta do crédito. E pelo que foi repassado a gente, é um cartão que não tem senha, não tem nada. Ou seja, só pode ser usado lá e tem que se tomar muito cuidado com ele para não perder, porque senão vai os créditos embora, gente. Sabe dizer se é algo da Fórmula 1, é do GP do Brasil em si? Isso eu não sei, porque eu não sei como que está sendo feito em todas as corridas, mas é uma tendência, tá? Esse tipo de pagamento utilizando esses métodos, cartão ou pulseira, é uma tendência mundial. E já tem, né? Também. Não, é Sim, bom, é mas positivo. eu acho que Nosso dinheiro com fichinha, é muito, né? Não, mas eu história, acho que uma semana antes não foi muito inteligente, não. Em cima da hora, né? Poderiam deixar pro ano que vem, a alternativa do cara comprar o ingresso, já solicitar o cartão, não precisava necessariamente carregar os créditos, mas você vai querer adquirir o cartão? Sim. Ou mandava o default para todo mundo no cartão, mas teria um custo, né? Não sei qual seria a melhor opção. Não anunciar uma semana antes que vai ter, e se você quiser comprar, você tem que ir num shopping específico de São Paulo, ou você imagina que terá filas, né? Vai ter que pegar filas lá no Interlagos, porque todo mundo que não conseguir ir no shopping vai pegar uma fila para adquirir esse cartão lá, então... Só para avisar, o shopping é o SP Market, que é o shopping mais próximo do autódromo. Eu tô aqui no site também, que a capa é esse cartão cashless, né? Então, o que eles falam? Compras de alimentos e bebidas serão realizadas exclusivamente através desse cartão, válido somente para os 3 dias do evento. E aí eles dizem que para merchandising, camiseta, boné, souvenir, pode usar esse sistema também, ou cartão de crédito, débito e dinheiro. E o que eles falam? Então, se você pode fazer uma recarga online, então dá para comprar o ingresso e retirar lá no shopping até dia 9 de novembro, ou seja, quinta-feira, 10 da noite. Dá para também fazer essa recarga antecipada presencialmente e no dia do evento, né? Então lá na Fórmula 1 tem uma taxa de ativação de R$5 que é reembolsado mediante a devolução desse cartãozinho lá nos caixas durante a Fórmula 1 também. E se tiver saldo remanescente, pode ser feito reembolso pelo site do GP Brasil, que é o gpbrasil.com.br. Então é bom quem está indo assim pela primeira vez, até pra gente que tem um certo costume de ir, ainda tá um pouco confusa essa informação, né? Tipo, se você não tiver o cartão, você não consome lá dentro. Eu imagino, eu tô imaginando que vai dar uma certa confusão isso lá no dia da corrida, porque é muita gente e o pessoal vai ficar ali, tipo, não, mas eu quero meu churrasquinho. Não, cadê o cartão? Que cartão? O quê? Então, acho que foi realmente não muito acertado fazer isso em cima da hora. Bom, já que vocês ficaram quietinhos, vamos para as últimas dicas, então. Roupas, né? Com que roupa eu vou
para Interlagos, nossa, tem que levar de tudo um pouco, porque Interlagos chove, faz sol. Então Previsão você tem que... do tempo, Babi. Previsão do tempo. Já Nossa, manda. tinha uma época no podcast que eu tava previsão do tempo Pois aqui é. no programa antes de cada corrida. Faz tempo isso, viu? Deixa eu abrir aqui no celular, vamos ver. Enquanto a Babi abre o celular para ver a previsão do tempo, vamos lembrar a respeito de roupas que, caso você queira encontrar Fábio Campos nos dias da Fórmula 1, é só procurar alguém com a camisa da Renault e um bonezinho da Renault também, que ele provavelmente você vai ter muita chance de ser ele. Essa é muito piada interna. Essa aí não. É porque, segundo eles, querido ouvinte, o Fábio Campos só usa essa roupa. Mas não sei se é uma piada ou enfim. Bom, Vai eu ter espero uma- que no vai ter dia uma do de- encontro Vai ter uma do camiseta de café ele use a Spa-Francorchamps. nossa. Vai ter uma camiseta de Spa-Francorchamps pra falar que ele fez Spa. Tem a do MMs, né? Do 18 da NASCAR. Essa é do sábado. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui já o tempo. Diz que sexta-feira tem raios, mas não diz que tem chuva. Sábado, chuva e domingo, sol. Mas, né, vamos ver. Atualmente, né, nesta madrugada de terça-feira, a cidade de São Paulo tá fria, tá com uma garoinha. Mas Interlagos, né, é aquela velha história que a gente sabe que é a chuva que vem da represa, o tempo que muda a todo instante. Então, realmente, a dica é para você levar tanto um casaquinho, né, uma capa de chuva na sua mochilinha, como também levar um protetor solar e um boné para não ficar queimado do sol, porque a gente já teve casos também de, no mesmo dia, se alternar pra caramba, ou num dia que a gente tomou, literalmente, né, um dilúvio, e no seguinte a gente saiu ardendo de sol. Então é bem assim único aquele lugar, então é bom se proteger bastante. Vai com tênis. A gente costumava, né, não sei se vocês ainda fazem isso, Raposo, de levar várias sacolinhas plásticas para poder proteger a mochila, proteger o tênis para não ficar tão molhado. Celular. Porque a arquibancada descoberta, dependendo do setor que você vai, gente, não é fácil não, viu? Essa galera aí é guerreira, porque há anos e anos vão lá e tem todo esse preparo aí para enfrentar o final de semana, mas é muito divertido, tá? Não vai achando que é só dificuldade não, porque tem coisa muito interessante. E meninas, né? Que é bem... infelizmente tem que citar isso aqui ainda. Em alguns setores, se você vai com uma roupa que todos consideram normal, lá você pode receber vários elogios. Então a minha dica é que você vá com uma camisetinha mais fechada, uma calça jeans, um tênis. Tente ir no modo mais discreto possível. Que vão falar com você de qualquer jeito, mas vai ser um pouco melhor. Eu com certeza desaprovo esse tipo de comentário, e esse ano, se alguém fizer piadinha, eu vou arrumar briga no setor G. Fica aqui a promessa. Então acho que você não vai na corrida, né? Você vai pro setor. Fica vai aqui ser. a promessa. Não, a sua atitude é belíssima. Belíssima, você tá correto. Sim. Mas É que lutar contra os ogros lá isso que eu de ia dizer. Interlagos é Um com difícil. atitude linda contra, sei lá, 5 mil bestalhão é difícil. Trogloditas bêbados, além de tudo. Mas, enfim, ou você pode ir para um outro local da arquibancada que está um pouco melhor habitado, digamos assim, que aí você consegue assistir a sua corridinha tranquilamente. E última dica também sobre banheiros, né? Porque há alguns anos também as meninas sofriam bastante com aqueles banheiros químicos, fedidos, nojentos e tudo mais. E aos poucos eles foram substituídos pelos banheiros de alvenaria, que são um pouco melhores, mas sempre tem aquele lencinho umedecido, que é uma dica preciosa de Gisele para salvar de qualquer situação. Às vezes acaba o papel no banheiro, o que você faz? Mas de restante já está muito melhor do que em algumas corridas, alguns anos que a gente sofreu bastante. Eu acho que a gente passou por tudo. Se vocês tiverem algo mais a adicionar, teve gente que falou de protetor auricular, almofadinha, mas vai de cada um, né? Tem gente que consegue... Isso não precisa tanto quanto antes, né? Os motores não são tão barulhentos agora. É verdade. No setor G não precisa também não, porque como é que a bancada aberta, vazada, no M, quando eu fui uma vez, precisava, porque ele era fechado, ecoava e tudo.
Mas no G é bem tranquilo. A gente tá dando dica pra todo mundo, né? A gente tá dando dica pra todo mundo, não só pro G, então tudo bem. Eu já fiquei em arquibancadas não na reta, assim, propriamente dita, mas cobertas e que não precisava. Na verdade, eu nunca usei protetor auricular. Em Interlagos, eu assisti a corrida de alguns setores, mas realmente da reta, que é onde eles passam uma velocidade muito alta, aí é bom dar uma avaliada, né? Se vale a pena levar ou não. Primeira vez que eu fui lá eu fiquei ali naquele setor, logo depois acho que do S do Senna, né? Mas antes ainda do setor G, ali era mais fechado tudo, mas também é tranquilo, né? Foi tranquilo. E mesmo sendo na época dos V8, não foi nenhum problema. Hoje em dia eu até brinco que dá para conversar quando os carros passam, porque é tão tranquilo o barulho que, ok, não dá pra, né, ter aquela conversa. Como se você estivesse na balada, que tá tocando uma música, você tem que falar um pouquinho mais alto. Mas depois que os carros passam, assim, dá pra conversar numa boa, sem problema nenhum. Eu falo que até a Stock Car faz um barulho muito maior que Fórmula 1. Dói no ouvido, mas Fórmula 1 hoje em dia é bem tranquilo. Acho que é só, né? Fora o convite pra cervejaria que a gente fez lá na cervejaria. Compareçam, pessoal. Compareçam, exatamente. Vou ligar lá amanhã pra confirmar só. Pelo que eu vi o ano passado foi bem tranquilo, porque lá eles começam a lotar mesmo depois das 6, 7 da noite. A hora que a gente chega assim, realmente a gente meio que abre o boteco. Que eles abrem, eu acho que às 3 ou às 4. Então a gente chega já abrindo, assim, tal. Não tem ninguém, espaço amplo. Não é aquela coisa que você tem que ficar sentado e engessado no seu lugar. Dá pra você levantar, movimentar, ir ali, conversar com um, vir aqui, conversar com o outro. Bem interessante o lugar. Sobre a fila que eu tava falando, né? Nossa, precisa chegar cedo. E o Diogo falando, né, sobre a loucura. É que tem uma galera que se encontra já. Hoje eu que tô indo pelo meu 11º, 12º ano, se não me engano. Então já a galera de todo ano se encontra e tal. E a galera quer fazer churrasco. É um churrasco a mais e tal. Não há necessidade, porque a fila de meia-noite até 5 da manhã não chega ninguém. Então, tipo, poderia chegar às 5 da manhã. Às 5 da manhã as coisas começam a apertar já. Porque eu achei que quando o metrô começa a funcionar, não é? Que hora que começa a funcionar o trem e metrô? Metrô acho que começa... É que depende da estação. Tem estação que abre às 4, tem estação que vai abrindo às 5. Depende da linha, assim. E então, fecha quase a 1 da manhã. Assim que abre o metrô e o trem, aí a fila começa realmente a bombar. Então, se você quer chegar, pegar um bom lugar, mas não quer passar a noite inteira, se você chegar até 4, 4h30, você ainda vai garantir um bom lugar. Depois, abrir o metrô. Ou você pode pagar uma cerveja pro Thiago Raposo, né? É difícil, tá? Se fosse uma pessoa, mas, sei lá, se 20 ou 20 aqui tem a ideia de pagar, a gente não consegue pôr tanta gente assim, não. Porque o pessoal lá fica de olho em quem tava. É uma bagunça organizada, porque rola um churrasco, aí rola uma vaquinha e tal no sábado. Aí quem tá participando desse churrasco que vai ter bebida liberada e comida liberada durante a noite inteira. Tem fitinha, né? Tem fitinha no braço, exatamente. Gente, pra comprovar fitinha. que você estava lá e tal. Então é uma bagunça. Tem um projetor que fica no muro passando clipes ou fica passando corridas clássicas. Fica projetando lá a noite inteira e tal. E é um negócio bem organizado. Cerveja costuma sobrar no fim. O pessoal vai abrir o portão e tem tanta cerveja lá sobrando que o pessoal acaba distribuindo para quem tá lá na fila, mas é a noite inteira de cerveja. É um negócio interessante. Quem tá com sono, entra numa barraca e dorme, acorda, volta a beber. Uma noite bem interessante. O ano passado foi ruim, foi a madrugada inteira de chuva, então o pessoal ficou bem desanimado e tal. Eu acabei até indo pro carro lá pelas 3 da manhã, dormi um pouco, porque não tinha muito o que fazer, não tinha ninguém, tava todo mundo dormindo. Mas teve anos que é a madrugada inteira 100% virada no Jiraya. Thiago Santa Rosa, lembra de alguma outra coisa? Não, acho que falamos tudo. Quem gosta de camisetas e tudo, costuma ter as lojinhas lá dentro, então preço salgado, mas passa cartão e tudo mais. Mas pode comprar a camiseta do café? Exatamente, camiseta do café com velocidade. Entra em contato com a gente, né? Inclusive, eu vou pegar amanhã, já entrei em contato hoje, segunda-feira, né? Hoje é uma palavra que não se deve falar em podcast, mas nós estamos começando agora, a gente ainda erra isso. Mas na segunda-feira eu mandei uma mensagem para saber o status e o cara falou assim, não, pode vir na terça que já estará pronta para te entregar. Então, quem for no encontro no sábado vai receber em mãos
e não vai ter que pagar frete. E quem é de outro estado e não vai poder vir, vai ter que somar o preço do frete no valor. Mas não é nada muito caro não, algo bem acessível para todo mundo. É uma camiseta vermelha com o logo do Café com Velocidade, alguns desenhos de alguns carrinhos e tal. E uma camiseta simples, interessante, para guardar de recordações dos 10 anos do Café com Velocidade. Então é isso. Encerro por aqui, eu tenho recados para dar alguma coisa. O calendário a gente já não anda dando mesmo, os quadros a gente já não anda montando mesmo. Diogo Gomes, Thiago Santa Rosa e Bárbara Franzin querem falar alguma coisa antes do encerramento? Não, eu vou defender os quadros, porque esse final de semana não teve, assim, tanta corrida, né? Até as principais que a gente aborda aqui no Café foi mais a corrida clássica, então, dessa vez acho que dá pra aliviar a barra, mas também, fim, né, das temporadas, dos campeonatos e tudo mais, a gente vai... A carga vai ficando pesada, gente. Não é fácil, viu? Fazer podcast o ano inteiro, comentando de várias categorias. Tem mês que bomba, tem 6 corridas ou mais para assistir no final de semana. Então, é bem puxado, mas não era nem isso que eu ia falar. O meu recado mesmo é que vocês, se estiverem por São Paulo nesse sábado, né? Então, se quiserem nos prestigiar ou até... enfim, conhecer mais pessoas que são fãs de automobilismo, tomar uma cerveja, bater um papo mesmo. Vão lá como é que é? Cervejaria São Francisco? Isso. Ah, não errei o nome, pelo menos, né? Então, poxa, tentem dar uma passadinha lá, não precisa também... puxa, só tenho meia hora para ficar, não tem problema. A gente fica feliz mesmo assim, com todo mundo que pode comparecer, que consegue dar um oi pra gente. É muito, muito legal mesmo essa interação. Então, a gente espera vocês. E se quiserem camisetas também, pode mandar para o Café com Velocidade, ô Raposo? Um e-mailzinho? Aí, cafécomvelocidade@gmail.com. Mas tem que ser rápido, porque nós tivemos aí, se não me engano, 25 pessoas pediram. Entre 25 e 30 pessoas. Nós recomendamos 50. Então, assim... Então, vai acabar. E tem questão de tamanho também, né? Dessas 50 são, por exemplo, sei lá... 4G, 4GG, 4M, 4P, então a gente tentou dividir. Então se você tem um tamanho aí que é meio o tamanho da galera, tipo G ou GG, que é esses animais que gostam de automobilismo, não faz esporte nenhum, esses tamanhos tendem a acabar rapidamente, né? Agora se você é uma pessoa fitness e usa um P, por exemplo, ou um M, essa aí eu creio pode ficar tranquilo, né? Mas essas também eu fiz uma quantidade menor, né, também, assim, eu tentei dividir e jogar um pouquinho mais para os caras do automobilismo, né, aquele que bebe muita cerveja e não faz absolutamente nada. Nós temos um representante do Nordeste que se enquadra nesse perfil aí, a gente sabe muito bem que é este o perfil dos nossos... Quem? Quem será? A única pessoa fitness desse programa... Agora tem o Rosa também, né? Eu ia falar que era só o mestre. O Rosa. Não, mas o mestre também é magrinho e tal. Mas, eu não sou fitness, mas eu faço exercício. Mas eu lembrei que o Rosa também... Então agora, é fitness, ó. O Rosa tá finíssimo. Opa! Eu acho até que o Rosa tá doente, mas a gente discute isso em outro programa. Gente, então, né? Vão no encontro sábado, aí vocês dão suas opiniões sobre nossas situações físicas e fitness ou não e etc, não é? Exatamente, comendo uma porçãozinha de torresmo. Maravilha. Um abraço pra todo mundo. É isso, então. Semana que vem a gente vem com alguns áudios. Bárbara Franzin, não esqueça de ligar esse seu gravador por onde você passar pra gente coletar alguns áudios. E aí a gente joga tudo pro Anderson Costa e ele se vira semana que vem colocar isso de alguma forma. Coitado, deixar ele preparado já pra essa bucha, mas é isso, gente. Então, esse programa já foi muito legal. Eu tenho certeza que na semana que vem vai ser melhor ainda. A gente vai ter muitas histórias pra contar, muita coisa pra mostrar pra vocês. Então, não percam. Só dando um recado, né, Bárbara? Não sei se você já deu stop aí, que por ser senhor. essa semana de Fórmula 1, a semana mais corrida, não teremos o tradicional programa da quarta-feira com as considerações. Então, dessa vez, você pode ouvir com mais tranquilidade e tal. A gente vai voltar só semana que vem. Só para deixar todo mundo ciente, senão alguma pessoa vai ouvir rápido, já vai fazer as anotações. Nossa, eu preciso correr, mandar um e-mail para o programa de quarta-feira. E dessa vez nós não teremos. Então, podem agir com mais tranquilidade nessa semana. E como a gente avisou no fim do programa, então todas essas suas anotações, você dá uma rascunhadinha melhor e manda no e-mail ao longo da semana. Porque se a pessoa já ouviu até aqui, ela já escreveu, né? Mas tudo bem, o que vale é o recado. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.